Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que recebemos todos vocês aqui para aprendermos um pouco de língua portuguesa. Em nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre análise sintática, especificamente sobre o sujeito e o predicado, os termos essenciais da oração. Essa aula é uma aula teórica para você entender o funcionamento. Espero que você goste e se você quiser participar, faça a sua inscrição conosco aqui no canal, deixe o like, é muito importante, e também ative o sininho para você receber as notificações quando lançarmos nossos novos vídeos, nossas novas aulas. Vamos à nossa aula de hoje? Espero que você participe. Um grande abraço e eu te vejo em nosso próximo encontro. Até mais, pessoal! E começando o nosso estudo de hoje, nós vamos trabalhar uma parte da gramática chamada sintaxe. É muito interessante porque sabemos que gramática nada mais é do que ponto de vista. E no caso desta aula de hoje, vamos falar sobre termos chamados termos essenciais da oração. Termo, como nós já falamos anteriormente, seria grupos de palavras que também são denominados os sintagmas. E para você começar o estudo da análise sintática, é necessário você entender sintaxe. O que seria? Sintaxe é quando nós colocamos as nossas palavras, os nossos termos, e esses termos entram em sintonia entre si, gerando o quê? Aquele sentido lógico. Não necessariamente precisamos colocar as palavras em uma ordem, digamos, em uma ordem lógica de sujeito, predicado e complemento. Nós podemos tirar as palavras da ordem. Por isso é que nós sabemos que a organização sintática das palavras, elas podem sim, os vocábulos, os termos, podem se deslocar. Mas, sintaticamente, estão todos conectados e com seu sentido. Aqui na tela, você já percebe que nós vamos falar sobre o sujeito e o predicado. Também já havia dito que esses dois termos são chamados termos essenciais. Por que seria isso? Imagine só, quando nós temos um predicado, é porque, obviamente, nós já estamos construindo uma oração. O que seria uma oração? É um enunciado que contém um verbo. Aqui no caso da tela, o exemplo, nuvens negras cobriam o sol. O que nós podemos te dizer? Isto é uma oração. Sim, é uma oração. Por quê? Porque ela possui um núcleo verbal. No caso, você deve estar pensando, mas pode ser uma frase? Claro que pode. A frase é qualquer enunciado, independentemente de conter o verbo ou não. Se contiver o verbo, nós vamos dizer que é uma frase verbal. Se não contiver o verbo, nós vamos dizer que é uma frase nominal. Mas a frase é necessário ter sentido autônomo. A nossa explicação sobre oração é que o predicado sempre conterá o verbo. Por isso é que nós só vamos fazer análise sintática de orações. Você entendeu por quê? Porque sem o verbo nós não conseguimos fazer essa análise, a chamada análise sintática. E agora, você também tinha escutado por que termos essenciais? Porque esses dois, eles criam a proposta de comunicação correta da língua portuguesa. Às vezes, você não precisará ter um sujeito, mas você poderá ter somente o predicado. Nós não construímos orações somente com sujeito. Perceba que o predicado é que carrega a informação e o sujeito vai agregar algo ali. É isso que nós vamos estudar. Por isso é que o termo sujeito, quando nós falamos sobre isso, aqui a explicação. É um termo, é um grupo de palavras sobre o qual recai a afirmação feita por meio de um predicado. Bom, vamos pensar o seguinte, seria uma outra fala para te ajudar.
O sujeito é um grupo nominal não preposicionado que entra em sintonia com o verbo do predicado e vai fazer com que eles se comuniquem e também o sujeito passa uma informação para o verbo aqui do predicado. E o sujeito, grupo sujeito, ele é responsável pela concordância com o verbo que está lá no predicado. Por isso é que ele fala que é uma afirmação que recai ali no predicado. Por exemplo, nuvens negras, a informação que eu te passei. O que acontece com nuvens negras? O verbo está no plural. Por quê? O sujeito carrega o núcleo substantivo nuvens, que vai entrar em sintonia com o predicado, que contém o verbo cobrir. Por isso é que o verbo está no plural. Nuvens cobriam. O resto são informações adicionais. Aqui eu sei, no sintagma nominal do sujeito, nós possuímos nuvens, que seria o substantivo nuclear do sintagma nominal sempre. Não se esqueça, o substantivo é o núcleo do sintagma nominal. Negras seria o adjetivo, que no caso é o modificador do núcleo nuvens. Mas por que sujeito, você deve estar pensando? Porque na análise sintática, este grupo nominal é que entra em sintonia com o predicado e passa para o predicado uma informação, uma afirmação. É isso, não é tão difícil assim. Só não se esqueça de que o verbo precisa concordar com o sujeito em pessoa e número. O sujeito é importantíssimo dentro da oração. Quando ele aparece, nós precisamos afinar com o predicado. Ficou claro? Mas quando falamos de predicado, o que seria predicado? É um termo que, por meio de um verbo e seus eventuais complementos, projeta uma afirmação sobre o sujeito. Muito simples, é isso. O predicado contém o verbo e também vai projetar uma proposta que, quando o sujeito aparecer, vai falar sobre ele. Por exemplo, cobriam o sol. A informação aqui está no sujeito. Nuvens negras. É isso. Se você for pensar bem, os dois termos, por isso, são essenciais. Você não consegue montar uma oração sem um predicado, por quê? Sem o verbo você não monta. E o sujeito é uma informação que entra em sintonia com o predicado. E o sujeito vai lá e conjuga o verbo que está aqui no predicado. Não é tão difícil. Agora, existem tipos que nós precisamos conversar, os tipos de sujeito que aparecem. Por quê? O sujeito, quando ele aparecer, nós vamos dizer que ele vai ser determinado. O que se entende por determinado? É quando o substantivo nuclear do sintagma nominal aparece. E quando ele aparecer, ele vai passar a informação para o verbo do predicado. Por exemplo, aqui na tela, gatos. O que tem a ver os gatos? Eles detestam. Você já conjugou o verbo afinando com o predicado. Detestam água fria. Água fria é a coisa detestada pelo gato. É muito simples. Nós sabemos que esses eixos são necessários para a nossa comunicação. Por isso é que o sujeito e o predicado são novamente chamados de termos essenciais da oração. Eles fazem parte para que a comunicação fique perfeita. Mas no caso ainda, preciso te passar uma informação. Se nós pensarmos bem, o que acontece? O sujeito, como ele se comporta por ser determinado? Se você consegue determinar, você vai achar um substantivo que realmente vai entrar em comunicação com o verbo aqui do predicado. Você pode perguntar para o verbo no predicado algumas informações para descobrir. Por exemplo, quem? Quem servia uns salgadinhos aos convidados? Você vai descobrir os garçons. No caso, os garçons é que serviam salgadinhos. Você perceba que os garçons está no plural. Sim, o sujeito não pode ser preposicionado. No caso, aos convidados, não seria o sujeito, porque nós temos uma preposição. Salgadinho é a coisa servida. E no caso, é o resultado daquilo que foi servido. O sujeito não faz essa tarefa. O sujeito simplesmente entra com uma informação para entrar em sintonia e conjugar o verbo. Não se esqueça disso. Aqui, no caso, por que o sujeito é simples? Porque você possui um único núcleo substantivo, que no caso é garçons. Os
não pode ser considerado núcleo. O os é um determinante, que no caso é um artigo, que acompanha sempre o núcleo substantivo do sintagma nominal. Você entendeu? O sujeito simples é um substantivo somente para conjugarmos um verbo. Mas nós não temos somente um sujeito simples, nós temos o composto. E o próprio nome já te diz, se é composto, nós temos 2 ou mais núcleos. E o verbo, obviamente, no predicado, se tivermos 2 verbos e o sujeito for anteposto, perceba o que eu te falei, o sujeito colocado antes, nós chamamos de sujeito anteposto. Se isso acontecer, é obrigatório o verbo do predicado ir para o plural. Por quê? Fama é um substantivo, fortuna é outro substantivo. A fama e a fortuna, você poderia fazer uma troca. Elas, sim, quando isso acontecer e você trocar o pronome elas, que é um pronome do caso reto que confirma o sujeito, você pode fazer isso se ficar na dúvida. Elas o quê? Elas são objetos cobiçados por quase todos. Quem são elas? O sujeito fama, fortuna. Você percebeu? Porque aqui você tem 2 substantivos que são núcleos e estão entrando em contato aqui, em sintonia, conjugando o verbo no predicado. Não se esqueça, sujeito composto, anteposto, o verbo do predicado vai obrigatoriamente ao plural, porque senão não teria lógica. Se são 2 núcleos, o verbo precisa estar no plural. Ficou fácil, não ficou? Uma outra informação muito importante. Muitas vezes o sujeito não precisa vir explícito, ele não precisa vir escrito na oração. Por quê? Porque a terminação do verbo ou o contexto permite identificá-lo. Isso mesmo, é muito importante essa técnica. Não há necessidade de repetirmos todas as vezes o sujeito. Nesses casos, a tradição gramatical costuma chamá-lo de sujeito oculto implícito na desinência verbal ou elíptico. Por exemplo, vamos ler comigo aqui na tela. Uma só andorinha não faz verão. Nós temos aqui a primeira oração, porque nós temos o verbo aqui. Depois, você disse, precisará sempre de outra. Como nós não usamos o sujeito, o predicado apareceu sozinho. Você percebeu por quê? Porque você já havia mencionado o substantivo andorinha na oração anterior e por questões de coesão, não repetir palavras é uma grandeza que a gramática nos proporciona para que o texto fique coeso, bonito, curto, rápido e correto. Aqui você sabe quem precisará. Quando perguntamos quem precisará aqui, você descobre que é andorinha. No caso, andorinha é o sujeito que está elíptico, apagado, oculto na segunda oração, por questões de não repetição. Ficou claro isso para você? Na frase, o sujeito de precisará é andorinha, apagado para evitar repetições de palavras. Faça isso na sua redação, evite o uso de repetições vocabulares para que o texto fique bonito. Por isso é que nós temos o sujeito chamado elíptico. É isso. E na maioria das vezes não necessitamos realmente de expormos o sujeito, porque na realidade os verbos nos falam tudo, ok? Mas ainda agora, sabendo disso, existe uma outra proposta em língua portuguesa, a beleza da inteligência da nossa língua. Você pensa comigo, olha o nome desse sujeito, indeterminado. Por estar esse nome indeterminado, é um elemento ao qual o predicado se refere. Sim, existe aqui alguém e aqui nós sabemos que refere-se ao predicado. Agora, o contexto não nos fornece dados para identificarmos esse elemento no enunciado. Mas eu vou te falar uma outra informação muito importante. Quando nós tivermos um sujeito indeterminado com um verbo somente na terceira pessoa do plural, só vai acontecer sujeito indeterminado quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, mas ouça bem, sem contexto. Aqui nós estamos dizendo que o contexto não fornece dados para identificar
o elemento no enunciado. Por exemplo, quando você diz estão multando motoristas alcoolizados, você perceba que nós não sabemos quem é que está multando. Eu sei quem está sendo multado, que no caso seria os motoristas alcoolizados. Que fique claro para você, essa é uma técnica que nós usamos em língua portuguesa para, às vezes, nem envolvermos, não é? Uma pessoa, ou então realmente nós não sabemos, realmente não temos noção, não temos dados para saber quem é que está multando. Que fique claro, o verbo quando aparecer em terceira pessoa do plural, e se ele não fornecer dados para conseguirmos saber sobre quem é que esse predicado ali está se referindo, não é? A quem o predicado se refere, nós temos um sujeito indeterminado. É óbvio que existem outros casos, nós vamos falar sobre isso em outras aulas. Hoje, fique aqui para você esta informação. Em terceira pessoa do plural sem contexto, não é? Sem ali uma definição, o sujeito pode estar indeterminado. E também existe uma outra versão, chamada sujeito inexistente. Veja que interessante esse nome. Um é indeterminado. Agora, o sujeito não existe. Nós não temos o sujeito aqui. Por quê? Em orações com sujeito inexistente, não existe um elemento ao qual o predicado se refere. O predicado dá conta sozinho de te passar uma informação sem realmente precisar do termo sujeito. Por isso é que ele não existe. Mas ouça bem e preste bastante atenção. Só vai acontecer sujeito inexistente com alguns verbos no predicado. E esses verbos nunca poderão ser pluralizados. Os verbos permanecerão em terceira pessoa do singular, em qualquer tempo, presente, passado ou futuro. Por exemplo, haverá reclamações. Reclamações é aquilo que haverá e não é haverão. Nós não podemos dizer haverão, porque a gramática não admite. Quando o verbo haver, escute bem, tiver o sentido de existir e você conseguir trocar pela ideia, não no mecanismo, depois nós vamos conversar sobre isso, aqui estou te dizendo o seguinte, se eu consigo trocar pela ideia do existir, o sujeito é inexistente. Nós temos só um predicado. Outro verbo, o verbo fazer, com tempo decorrido. Por exemplo, faz 15 dias que está chovendo. A gramática nos oferece essa dádiva de não termos o sujeito, porque 15 dias é o tempo decorrido e não me ponha fazem, é errado. O correto é faz, fez, fará. Não interessa o tempo, mas sim o verbo precisa permanecer no singular. Outro caso muito importante, com o verbo ser. Por exemplo, é tarde, é noite, é cedo. Isso aqui é a informação necessária que não pede nenhum tipo de sujeito. O verbo ser, quando vai falar sobre tempo também, ok? E os fenômenos da natureza? Porque os verbos que nos traduzem a ideia de fenômenos naturais, como chover, ventar, nevar e outros, também não pedem sujeito, porque eles mesmos dão conta de passar uma informação correta para você sem precisar de alguém ali que realmente vai passar alguma informação para o predicado. Por exemplo, choverá amanhã, nevará ali na cidade. Você pode usar tranquilamente. Então, não se esqueça, o verbo haver, no sentido de existir, o verbo fazer, quando nós temos o tempo decorrido, o verbo ser, quando falar de datas, de tempo, ok? Também, e os verbos de fenômenos da natureza, choverá, nevará, ventará, venta, neva, também entram no roteiro aqui do sujeito inexistente. Bom, com essas informações, nós vamos ficando por aqui. Mas na próxima aula, vamos continuar com exercícios. Há muitas informações muito importantes que ainda podemos discutir
quando formos resolver os exercícios. Espero tê-los ajudado e muito, muito obrigado pela sua atenção até agora. Participe sempre conosco e deixe aí o seu recado, a sua dúvida, se precisar falar conosco, nos comentários do vídeo. Um grande abraço e nós nos veremos em nossa próxima aula para fazermos exercícios sobre esses casos. Até mais, pessoal!